Meu nome é Vila Meyers, tenho 33 anos. 19 meses atrás, coloquei tudo o que eu tinha num trailer alugado e dirigi mais de 3.000 quilômetros, saindo de Columbus, em Ohio, até Portland, no Oregon. Não avisei minha mãe, nem minha irmã, nem ninguém da família. Eu simplesmente fui embora. Mantive o mesmo número de telefone que uso há mais de 12 anos. Se alguém quisesse falar comigo, podia. Durante todo esse tempo, ninguém ligou. Nem no meu aniversário, nem no dia de ação de graças, nem no Natal, nem uma única vez até o dia em que minha irmã apareceu no meu antigo apartamento vazio porque precisava de alguém para cuidar do filho no fim de semana. Foi aí que minha mãe deixou 47 mensagens de voz em menos de 2 dias. Nenhuma perguntava se eu estava bem. Todas diziam o quanto eu era egoísta. Eu não respondi. Só enviei uma caixa pelo correio. E quando eles abriram, em vez de virem atrás de mim, começaram a brigar entre si. Antes de explicar como tudo começou, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí, de onde você está assistindo e que horas são agora. Quero muito saber. Agora, volta comigo para uma terça-feira à noite, na cozinha da minha mãe à noite em que eu percebi que tinha sido invisível a vida inteira. Eu tinha 14 anos. Meu pai tinha morrido há 3 semanas. A casa estava cheia de cheiro de comida que ninguém pediu e de produto de limpeza que não conseguia esconder a tristeza. Minha mãe estava jogada no sofá, usando o mesmo roupão de dias seguidos. Minha irmã, Cara, tinha 10 anos e ficou parada na porta da cozinha, com o lábio tremendo e o estômago roncando. Ela disse que estava com fome. Eu esperei minha mãe reagir, mas ela nem se mexeu, só olhava para a TV desligada. Cara repetiu, mais baixo, que estava com fome. Nada. Então eu abri a despensa e peguei uma caixa de macarrão com queijo. Eu nunca tinha cozinhado sozinha antes. Li as instruções, fervi a água, mexi o macarrão, rasguei o pacote de queijo todo torto e o pó caiu na minha camiseta. Fiz 2 pratos, um para Cara, outro para minha mãe. Cara comeu na mesa. Minha mãe pegou o prato sem nem olhar para mim e só disse que finalmente alguém estava sendo útil. Foi só isso. Nenhum obrigada, nenhum você está bem, nada que mostrasse que eu também tinha perdido meu pai 3 semanas antes e estava ali, tentando impedir que tudo desmoronasse. Lavei a panela, os pratos, limpei a bancada com uma esponja velha, fedendo a mofo. Pensei comigo mesma que precisava comprar outra. Eu tinha 14 anos e já fazia listas mentais porque sabia que ninguém mais faria. Naquela noite, com as mãos molhadas na pia, eu virei a pessoa que sustentava aquela família. Eu não escolhi isso, ninguém pediu, simplesmente aconteceu. E quando começa, você nem percebe que não sabe mais parar. 17 anos depois, eu tinha 31. Morava a 12 minutos da casa da minha mãe, em um apartamento pequeno que eu pagava sozinha. Trabalhava como gerente de projetos numa empresa de construção em Columbus. Eu era boa no que fazia, organizada, responsável, atenta aos detalhes. Eu precisava ser assim, porque em casa eu tinha um segundo trabalho que ninguém reconhecia e ninguém pagava. Num domingo à noite, eu abro meu Google Agenda. Tudo é organizado por cores. Azul é minha mãe, com consultas médicas 2 vezes por mês porque ela diz que não consegue se organizar. Verde é a rotina dos filhos da Cara buscar a Lily na escola às terças e quintas. Amarelo é sábado de babá, cuidando dos 3, Lily, Mason e Oliver, pra Cara e o marido, Drew, terem a noite deles. Vermelho são os feriados, ação de graças, Natal, Páscoa, aniversários, todos. Eu planejo, eu cozinho, eu limpo depois. Quando passo pelos próximos 3 meses, cada compromisso tem o nome de outra pessoa. Nenhum é meu. Eu tinha combinado de almoçar com minha amiga da faculdade, Denise, 4 vezes naquele ano. Cancelei todas. 2 vezes porque a Cara mandou mensagem em cima da hora pedindo ajuda com as crianças. Uma vez porque minha mãe disse que estava mal e precisava de companhia. Outra porque o Oliver passou mal na creche e a Cara não podia sair do trabalho. Volto 6 meses no calendário, igual. 1 ano, igual. Sempre o mesmo padrão. Meu celular vibra. Mensagem da Cara perguntando se posso ficar com as crianças no sábado e domingo porque o Drew vai viajar. Eu digito a Claro e envio. Ela nem responde.
Nenhum obrigada, nenhum como você está. Só a certeza de que eu vou dizer sim, porque eu sempre digo. Fecho o calendário e fico olhando para a tela. E pela primeira vez surge um pensamento que não consigo ignorar: quando foi a última vez que alguém colocou meu nome na agenda? 12 de março, meu aniversário de 31 anos. Eu acordo e olho o celular. Nada. Tomo banho, me arrumo, olho de novo, nada. Vou trabalhar, confiro no almoço, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem aquelas felicitações automáticas. Mas também, eu tinha desativado o Facebook 2 meses antes, e ninguém percebeu isso também. Depois do trabalho, paro numa padaria e compro um único cupcake de Red Velvet. Fico sentada no carro, no estacionamento, comendo sozinha. O gosto é bom, mas o momento não é. Às 19h15, o celular toca. Minha mãe. Meu coração até se anima por um segundo, pensando que talvez ela tenha lembrado. Mas ela só diz que precisa que eu vá à farmácia buscar um remédio antes de fechar. Eu seguro o volante e falo que é meu aniversário. Ela faz uma pausa rápida, vazia, e responde com um "Ah, feliz aniversário", como se não fosse nada importante, e já volta a falar do remédio. Eu vou, pego o medicamento dela e deixo na porta. Ela pega a sacola, agradece e fecha a porta. Nem me chama para entrar, nem menciona o aniversário de novo. Eu fico parada na garagem por alguns minutos, com o carro ligado, olhando pro portão. Eu não choro, nunca fui de chorar. Mas algo dentro de mim, algo que eu carregava há anos, simplesmente quebra. Quando chego em casa, já quase meia-noite, abro o notebook e começo a procurar apartamentos no Oregon. Não sei por que Portland. Nunca fui lá. Mas é longe o suficiente. E naquele momento, distância era exatamente o que eu precisava. Eu não compro passagem naquela noite. Eu não sou impulsiva. Eu sou gerente de projetos. Eu planejo. Mas antes de qualquer decisão, resolvo fazer um teste. A partir da manhã seguinte, mudo uma coisa: em vez de esperar que precisem de mim, eu tomo a iniciativa. Não falo de tarefas nem de organização, falo como pessoa. No dia 13 de março, mando mensagem para minha mãe convidando para almoçar no sábado, só nós duas. Sem resposta. No dia 19, escrevo para Cara perguntando como ela está, dizendo que faz tempo que a gente não conversa de verdade. Ela responde rápido, dizendo que não pode porque as crianças estão dando trabalho, e some. No dia 26, mando mensagem pro Drew perguntando como está o novo projeto. Ele visualiza e não responde. Mesmo assim, eu continuo. Abril, maio, junho, julho, agosto, toda semana eu tento. Convido para um filme, pergunto da saúde das crianças, comento que fiz uma receita nova, digo que sinto falta, que queria passar um tempo juntos. Começo a tirar print de tudo. Não para provar nada para ninguém, mas para mim mesma. Eu precisava ter certeza de que não era coisa da minha cabeça, que eu realmente estava tentando e sendo ignorada. No fim de agosto, faço as contas: 214 mensagens enviadas, apenas 11 respostas. Todas curtas, práticas, sem interesse real. 203 mensagens simplesmente ignoradas. Sentada na cama, com o notebook aberto, vejo uma vaga em Portland, coordenadora de projetos numa empresa de médio porte. Mesmo salário, benefícios completos, início em 1º de outubro. Olho de novo para os prints: 214 tentativas. Depois olho para a vaga. A inscrição leva 20 minutos. Eu envio antes de ter tempo de desistir. Em setembro, recebo a proposta. Eu aceito. Aviso no trabalho que vou sair em 2 semanas. Meu chefe, Greg, aperta minha mão e diz que Portland tem sorte de me ter. Aquilo mexe comigo. 5 palavras sinceras vindas de alguém com quem trabalho há 3 anos, mais reconhecimento do que recebi da minha família em 17. Começo a arrumar meu apartamento aos poucos, à noite, depois do trabalho. Caixas empilhadas, móveis sendo vendidos para desconhecidos que aparecem com dinheiro na mão. Organizo o redirecionamento das minhas correspondências, desativo o Facebook que ninguém nem usava para falar comigo mesmo. Mas tem uma coisa que eu não faço: não troco meu número. É o mesmo há 12 anos. Se alguém quiser me procurar, pode.
Eu não estou me escondendo. Só parei de correr atrás. Na última noite em Columbus, passo de carro em frente à casa da minha mãe. As luzes estão acesas, a TV iluminando a sala. Eu poderia parar, bater na porta, me despedir. Mas sigo em frente. No dia 28 de setembro, engato o trailer no carro e pego a estrada rumo ao oeste. Cruzo estados, passo dias dirigindo, vivendo de café de posto e pequenas paradas na estrada. Ouço podcasts, ouço silêncio. Em algum ponto no caminho, abro a janela e grito sem motivo, só para soltar tudo que estava preso. E funciona. No dia 1º de outubro, eu chego a Portland. Está chovendo. Eu estaciono em frente ao meu novo apartamento, no segundo andar de um prédio tranquilo, com uma árvore bonita no quintal. Fico alguns segundos dentro do carro, só respirando de verdade. Sem celular vibrando, sem notificações, sem ninguém precisando de mim o tempo todo. Eu não bati a porta na cara de ninguém, só parei de segurá-la aberta. No primeiro mês, eu ainda checo o celular toda manhã. Nada de Ohio. Tento me convencer de que é cedo, que talvez estejam ocupados, que as crianças estejam doentes, que minha mãe esteja em um daqueles dias em que não fala com ninguém. No segundo mês, chega o dia de ação de graças. Eu passo sozinha no meu apartamento novo, com um frango pronto e um pouco de molho de cranberry. O celular continua em silêncio. Ninguém pergunta onde eu estou, ninguém sente falta. E aí eu percebo, provavelmente nem teve jantar naquele ano. Sempre fui eu que organizava tudo. Sem mim, não tem mesa montada e ninguém nem questiona isso. No terceiro mês, chega meu aniversário de novo, 12 de março, agora com 32 anos. Eu compro um cupcake para mim mesma, Red Velvet, da mesma rede de padarias, só que em outro estado. Dessa vez eu como sentada no sofá, não no carro. Já parece um pequeno avanço. O celular continua mudo. No quarto mês, eu conheço a Naomi Park no trabalho. Ela tem 34 anos, é designer sênior. Na terceira semana, ela passa na minha mesa e pergunta como foi meu fim de semana. Eu quase choro ali mesmo. Não pela pergunta em si, mas porque fazia anos que ninguém perguntava isso esperando uma resposta de verdade. No quinto mês, eu e a Naomi começamos a fazer trilhas aos sábados. Ela me apresenta aos amigos dela, a gente faz encontros simples, cada um levando alguma comida. Um dia alguém me pergunta que tipo de música eu gosto, e eu travo. Eu nunca parei para pensar nisso. Nunca tive tempo para descobrir. No sexto mês, eu entro no meu e-mail antigo pela última vez. Tem uma mensagem não lida da cara, enviada semanas antes. Assunto: feriado de 4 de julho. No corpo, só um pedido para eu ficar com as crianças porque o Drill tinha um compromisso. Senha oi, Senha como você está? Ela nem sabe que eu fui embora. Eu começo terapia em Portland, pela primeira vez na vida. A terapeuta me propõe um exercício: escrever como seria minha vida em 5 anos se eu tivesse ficado. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha, eu escrevo. Eu ainda estaria levando minha mãe às consultas enquanto ela reclamava de tudo. Ainda estaria buscando as crianças na escola enquanto a cara se confundia com os horários. Ainda estaria cuidando de todo mundo, todo sábado, para que os outros pudessem viver a própria vida. Eu teria 36, depois 40, depois 45 anos, com uma agenda cheia de compromissos que não são meus e uma carreira parada porque eu sempre precisaria sair mais cedo por causa de alguém. Eu teria perdido meus 30 anos. Na verdade, já estava perdendo. Depois, a terapeuta pede para eu escrever como minha vida é agora. E a resposta me surpreende. 6 meses depois de chegar, eu sou chamada pela minha gerente, Ellen. Eu entro na sala achando que fiz algo errado. Mas ela me diz que estão criando um novo cargo de gerente sênior de projetos e que quer que eu assuma. Eu fico sem reação. Então ela completa dizendo que eu sou a pessoa mais organizada com quem ela já trabalhou. Eu não conto para ela que passei 17 anos treinando, administrando uma família inteira que nunca disse a obrigada. Hoje, nos fins de semana, eu faço trilha com a Naomi. Me inscrevi numa aula de cerâmica às quartas à noite. Cozinho para mim mesma, refeições de verdade, não aquelas pizzas congeladas que eu comia no carro, correndo entre a casa da minha mãe e da Cara. Agora, minha agenda tem o meu nome.
Cada compromisso é meu. Meu celular vibra e eu olho por hábito. Número de Portland. É a Naomi. Ela me chama para ir ao mercado no sábado. Eu sorrio e respondo. Alguém me convidando para algo, e, dessa vez, não é uma obrigação. Então, numa noite de abril, no mês 19, meu celular acende. Código de Ohio. Um número que eu não via há mais de 1 ano e meio. Cara. Eu fico olhando até parar de tocar. Do outro lado, o motivo é simples, ela precisa de uma babá. O Drew está viajando a trabalho por alguns dias e ela quer passar o fim de semana relaxando com as amigas. Sexta a domingo. Então ela liga para o único número que sempre resolveu isso de graça, o meu. Chama várias vezes. Depois ela manda mensagem pedindo ajuda e pedindo para eu retornar. Eu não respondo. Estou numa aula de cerâmica em Portland, com as mãos cheias de argila e o celular no silencioso dentro da bolsa. No sábado de manhã, ela tenta de novo. Cai na caixa postal, mas ela nem deixa recado. Em vez disso, decide ir até meu antigo apartamento em Columbus, aquele onde eu não moro há 19 meses. Ela sobe as escadas, bate na porta, nada. Bate mais forte. A vizinha da frente abre a porta e diz que eu me mudei faz tempo, que saí de lá sem dizer para onde fui. Cara fica em choque por um segundo, mas não pergunta se eu estou bem, nem se estou segura. Ela pega o celular, liga para nossa mãe e pergunta se ela sabia que eu tinha ido embora. Minha mãe responde que não fazia ideia. Por 19 meses, ninguém ligou. Ninguém apareceu. Ninguém fez nem o esforço de dirigir poucos minutos para conferir se eu estava bem. Só quando precisaram de algo. E mesmo ali, na frente do meu antigo apartamento vazio, a primeira reação não foi preocupação comigo, mas com o que eu poderia fazer por eles. Menos de 1 hora depois, minha mãe liga. O mesmo número que sempre esteve salvo no telefone dela. Eu estou no sofá, em Portland, lendo um livro. Vejo o nome dela na tela e deixo tocar. Ela liga de novo, até começarem as mensagens de voz. A primeira perguntando onde eu estou e mandando eu retornar imediatamente. Algumas depois, já vem a acusação de que eu fui embora sem avisar. Mais adiante, ela me chama de egoísta, diz que meu pai ficaria decepcionado, ameaça contar para todo mundo que tipo de filha eu sou. No fim, chega ao ponto de dizer que, se eu não responder, estou morta para a família. Foram 47 mensagens entre sexta-noite e domingo. Eu escuto todas. E anoto cada uma não para mostrar para ninguém, mas para nunca mais duvidar do que eu vivi. Eu anoto o que ela diz, mensagem por mensagem, e começo a perceber um padrão que não dá para ignorar. Nenhuma das 47 mensagens pergunta: você está bem? Nenhuma diz: eu estou preocupada com você. Nenhuma sequer sugere preocupação real. Tudo é sobre ela, o que eu fiz com ela, o que eu devo a ela, como eu a envergonhei, como eu a me atrevi a assumir. Eu deixo o celular de lado e olho minhas anotações. 47 mensagens. Zero preocupação. No meu armário, na prateleira de cima, ainda está a pasta que eu trouxe de Ohio. 214 capturas de tela impressas. Eu não tinha mexido nela desde que me mudei, mas agora eu pego a pasta e coloco em cima da mesa. Em silêncio, em Portland, com uma pilha de provas na minha frente, eu entendo uma coisa: enquanto eu estou tentando viver a minha vida, minha irmã está fazendo o que sempre fez melhor: controlar a narrativa. Naquele domingo à noite, ela posta no Facebook. Não me marca, não consegue, já que eu desativei o perfil meses antes de sair. Mas escreve algo do tipo: que está passando por um momento difícil, que foi abandonada pela família, que quem faz isso com uma mãe de 3 filhos revela quem realmente é, e termina pedindo para valorizarem os irmãos enquanto ainda dá tempo. Em pouco tempo vem reação, comentário, apoio. Força, ninguém merece isso, você é uma mãe incrível. Ninguém pergunta o outro lado. Ninguém acha estranho. Cara liga para nossa tia Meg, que mora na Pensilvânia. Meg é a irmã mais velha da nossa mãe, 61 anos, a única que cortou contato com a Judite anos atrás por motivos que ninguém nunca quis explicar direito. Cara diz que eu desapareci, que abandonei a família, que deixei as crianças para trás. Do outro lado da linha, Meg fica em silêncio por alguns segundos e faz uma única pergunta: você tentou falar com a Vila antes disso tudo?
No último ano e meio, você chegou a ligar para ela uma vez sequer? Não para pedir nada, só para falar com ela? O silêncio toma conta da chamada. Pouco depois, Cara desliga. Naquela noite, Maggie me liga. Ela é a única pessoa da família que manteve algum tipo de contato comigo, mesmo que fosse só uma mensagem de vez em quando. No último Natal, eu tinha passado meu endereço em Portland para ela e ela me mandou um cartão, que ainda está preso na minha geladeira. Ela me diz, eles descobriram. Eu respondo pouco. Ela suspira e continua, eles não estão preocupados com você, Vila. Estão com raiva de você. Eu olho para a pasta na mesa. Aquilo tudo ainda está ali. Eu sei, eu digo. E o que você vai fazer? Eu não respondo de imediato. Mas já estou começando a saber. Drew Bellamy, meu cunhado, sempre foi o mais silencioso da família. 31 anos, engenheiro mecânico, passa metade do mês viajando a trabalho. Não é cruel, é só ausente. E quando está em casa, segue a cara como se fosse automático. Mas naquela noite, depois do caos todo, ele fica sozinho na cozinha depois que ela vai dormir. Abre o celular e começa a rolar mensagens antigas. Lá no fundo, encontra 3 textos meus, espalhados ao longo de meses. Todos simples. Todos educados. Como está o projeto novo? Espero que Detroit tenha sido bom. Feliz Dia dos Pais, Drew. Ele viu as 3 mensagens com o selo de leitura azul. Não respondeu nenhuma. Drew ficou encarando aquilo por um bom tempo. E alguma coisa foi se acomodando dentro dele. Não exatamente culpa, mas algo parecido. Aquele tipo de sensação silenciosa de perceber que alguém estendeu a mão na sua direção e você simplesmente não fez nada. Na manhã seguinte, Cara está no telefone com uma amiga, repetindo mais uma vez a história da irmã ingrata que abandonou a família. Ela desliga, vira para Drew e diz: Você acredita nisso? Drew fica em silêncio por alguns segundos. Cara, a gente alguma vez tentou saber se ela estava bem? O rosto dela muda na hora. Não é isso que importa. Talvez seja sim. Ele se levanta antes da resposta vir. Sai da sala e não volta a discutir. Fica com o café na mão, olhando aquelas 3 mensagens antigas, ainda abertas no celular. E com uma sensação estranha que ele não sabe nomear direito. 2.000 quilômetros dali, em Portland, eu abro meu notebook e peço uma caixa de papelão pela internet. Média. Suficiente para caber uma pasta grossa e uma única folha de papel. Enquanto isso, em Ohio, a minha família antiga começa a reescrever a história do meu desaparecimento. As mensagens da minha mãe continuam chegando em sequência. O post da Cara ganha apoio, comentários, solidariedade. E nenhum deles, em nenhum momento, faz a pergunta mais simples de todas: se eu estou bem. Se você já foi a pessoa que todo mundo sabe que pode contar, mas ninguém lembra de checar, você já sabe para onde isso vai. Fica comigo. Na minha cozinha em Portland, a pasta ainda está em cima da mesa. Eu abro pela primeira vez desde que me mudei. 214 mensagens impressas em folhas brancas. Organizo tudo do jeito que eu sempre organizei minha vida, por pessoa, depois por data. 3 divisões com marcadores coloridos. A primeira, mensagens para minha mãe. 87 entradas. Algumas perguntando como ela estava. Outras convidando para sair. Outras só tentando manter contato. Ao lado de cada uma, minhas anotações curtas, sem resposta, visualizado, ignorado. A segunda, Cara. 94 mensagens. Convites, check-ins, tentativas de aproximação. Quase todas sem retorno. A terceira, Drew. 33 mensagens. Sempre educadas. Sempre simples. Todas lidas, nenhuma respondida. No fim de cada sessão, eu coloco um resumo seco, sem emoção: total enviado, total respondido, taxa de resposta. Mãe, 4%. Cara, 6%. Drew, 0%. Sem comentários. Sem drama. Sem acusação.
Por cima de tudo, eu coloco uma folha única, branca, com uma frase escrita em preto. Eu tentei 214 vezes. Aqui estão. Fecho a pasta. Coloco dentro da caixa. Escrevo o endereço da minha mãe na frente. Sem remetente pessoal, só Portland, Oregon. Tapo tudo com fita adesiva. E deixo a caixa encostada na prateleira da porta. Eu não vou enviar ainda. Existe um motivo para eu estar esperando, e esse motivo tem um aniversário chegando. Meg me liga numa terça-feira. A voz dela está cansada. Sua mãe está planejando a festa de aniversário do Oliver, ela diz. 15 de março. Eu estou dobrando roupas na cama, toalhas limpas, minhas toalhas. Ainda é estranho cuidar só das minhas coisas. Ela chamou todo mundo, Meg continua. Os pais do Drew, as amigas da Cara, os vizinhos, o pastor e a esposa dele, ela transformou isso no evento. Sua mãe sempre gostou de plateia. Eu fico em silêncio. É por isso que estou te ligando. Ela disse pra Cara que espera que você o caia em si e apareça. E se você não for, ela quer fazer um discurso na frente de todo mundo sobre como você abandonou a família. Eu paro de dobrar a roupa. Um discurso. Ela quer a plateia inteira quando fizer isso. Já está ensaiando comigo pelo telefone. Palavras como egoísta, ingrata, o que eu sacrifiquei, é uma performance. Ela está montando um palco. Eu solto o ar devagar. Ela quer ser a vítima na frente de testemunhas. Exatamente. Fico sentada na beira da cama e olho em direção à porta. Na prateleira, a caixa está lá. Fechada. Endereçada. Esperando. Quando é a festa, eu pergunto. 15 de março. Sábado à tarde. Faço a conta mental. Correio prioritário de Portland até Columbus, 2 ou 3 dias úteis. Se eu enviar no dia 12, quarta-feira, chega na sexta, talvez sábado de manhã. Meg, você vai vir? Ela pergunta. Não. Ela solta um pequeno suspiro. Eu já sabia. Só não ia te pedir para ir. Obrigada por ser a única pessoa que liga só para ligar. Ela fica em silêncio por um segundo. É isso que família deveria fazer, querida. Desligamos. Eu levanto, vou até a prateleira e pego a caixa. Ela quase não pesa. Engraçado como a verdade pode ser leve. Quarta-feira, 12 de março. Meu aniversário de 33 anos. Ninguém liga. E, pela primeira vez, isso nem dói mais. Essa parte já passou. Eu dirijo até o correio na Hawthorne Boulevard. A fila é pequena. 2 pessoas na frente. Eu seguro a caixa debaixo do braço. A atendente é uma mulher de uns 50 anos, óculos pendurados numa corrente. Ela pesa a caixa, digita o CEP. Chega em 2 ou 3 dias. Talvez sexta ou sábado. Sábado está ótimo. Tem algo frágil aqui dentro? Eu olho para a caixa. Nada frágil. Só a verdade. Ela imprime a etiqueta. Eu pago. Ela coloca a caixa na esteira atrás dela. E assim, simplesmente, ela vai embora. Entrando num sistema de cidade em cidade. De Portland para Columbus. Da pessoa que tentou, para pessoas que não perceberam. Eu volto pro carro. A chuva parou. Em Portland, isso quase nunca acontece em março. Eu não acredito em sinais, mas mesmo assim, caminho devagar. Respiro o ar úmido. Sinto meus ombros finalmente soltarem um pouco. Meu celular vibra. Naomi, feliz aniversário. Jantar hoje à noite. Eu cozinho. Eu sorrio sozinha ao ler. Alguém lembrou. Alguém que me conhece há 18 meses lembrou de algo que minha própria família esqueceu por 2 anos seguidos. Eu adoraria, eu respondo. Naquela noite, a Naomi faz frango tailandês com manjericão e a gente janta no pátio dela, com o aquecedor ligado. Ela não pergunta sobre a caixa. Eu também não falo nada. A conversa vai de trabalho para uma trilha que ela quer fazer no mês seguinte, depois para coisas aleatórias, depois para silêncio confortável.
Mais tarde, em casa, eu checo o rastreio. Em trânsito. Entrega estimada, 14 ou 15 de março. Eu fecho o aplicativo. Escovo os dentes. E durmo a noite inteira, sem acordar uma única vez. Sábado, 15 de março. Columbus, Ohio. Casa da minha mãe. Eu não estou lá, mas conheço aquela casa como conheço minhas próprias mãos. A varanda da frente com o segundo degrau que sempre rende. A sala com cheiro de vela Yankee Candle misturado com carpete velho. A cozinha onde, aos 14 anos, eu fazia macarrão de caixinha enquanto minha mãe ficava no escuro, no sofá. Hoje, aquela cozinha está decorada para o aniversário de 3 anos do Oliver. Toalha de dinossauro na mesa, balões verdes, um bolo comprado pronto com a feliz aniversário, Oliver é escrito em azul porque ninguém sabia pedir na confeitaria que eu sempre usava. A casa está cheia. Gerald e Linda Bellamy, os pais do Drew, estão na sala conversando com a vizinha, a senhora Patterson. 3 amigas da cara do grupo de mães ficam perto da ilha da cozinha. O pastor David e a esposa, Ellen, estão perto da porta dos fundos com pratos descartáveis nas mãos. Cara circula pela casa tentando segurar tudo ao mesmo tempo 3 crianças pequenas, convidados, comida, organização, e tentando parecer tranquila. Mas não está. É a primeira festa que ela organiza sozinha. Os guardanapos não combinam com os pratos. A playlist está errada. O tempo de tudo está fora do eixo. Por um segundo, ela pensa, a vila teria resolvido isso. E esse pensamento não dói e irrita. Drew está perto da porta de vidro, olhando as crianças correndo no quintal. Ele quase não falou o dia inteiro. Os pais dele continuam lançando olhares que ele não entende muito bem. E minha mãe? Judith está no centro da sala como se estivesse prestes a fazer um discurso oficial. Vestida demais, cabelo feito, batom perfeito. Ela estava esperando esse público. No corredor, em cima de uma mesinha entre um pote de chaves e uma foto de família de 2011, está uma caixa de papelão. Endereço de retorno, Portland, Oregon. Ninguém abriu ainda. O bolo é cortado. Oliver enfia a mão inteira na cobertura e todo mundo ri. E então minha mãe levanta o copo de limonada e bate com uma colher. Antes de continuarmos, ela diz, eu quero falar uma coisa. A sala muda. Cara para perto da bancada da cozinha. Drew desvia o olhar para o chão. Como alguns de vocês sabem, minha filha mais velha, Vila, tomou a decisão de deixar essa família sem dizer nada. Ela foi embora. Até hoje não sabemos exatamente onde ela está, e ela não entrou em contato com nenhum de nós em quase 2 anos. A senhora Patterson pousa o prato devagar. Linda Bellamy inclina a cabeça. O pastor David junta as mãos. Eu criei essa menina, continua Judith. Eu dei tudo o que uma mãe pode dar, um lar, estabilidade, amor, e ela me recompensou abandonando a própria mãe, a irmã e essas 3 crianças lindas que a adoram. Ela faz uma pausa. O silêncio toma conta da sala. Mas nós não precisamos dela. Nós temos uns aos outros. E é isso que família significa. Estar presente. Não fugir. Alguns aplausos soltos surgem, meio desconfortáveis. A senhora Patterson murmura, quase num sussurro. Isso é terrível, Judith. Uma das amigas da cara aperta o braço dela. Você é tão forte, ela diz baixo. Cara sente, os olhos cheios d'água. Ela nem se despediu das crianças. A Lily pergunta por ela toda semana. E a encenação funciona. 15 pessoas naquela sala, e minha mãe consegue transformar a história em algo simples, a mãe sofredora e abandonada, e a filha ingrata que desapareceu. Ninguém ali ouviu o meu lado. Ninguém ali perguntou por quê. Até que Gerald Bellamy, o pai do Drew 71 anos, eletricista aposentado, um homem que fala pouco mas quando fala pesa aponta para a mesa do corredor. Judith, alguém mandou um pacote para você. Endereço de retorno de Portland, Oregon. Todas as cabeças viram ao mesmo tempo. Judith atravessa o corredor devagar. A sala inteira observa. Ela pega a caixa com as 2 mãos. Leve.
Ela vira o pacote, lê o endereço de retorno vazio. Foi ela, diz Cara, baixo. Judith volta com a caixa e coloca sobre a mesa de jantar. Com a unha, abre a fita. Levanta as abas. Dentro, uma pasta. Grossa. Organizada. 3 divisórias coloridas. Por cima de tudo, uma folha única. Judith pega o papel e começa a ler em voz alta, talvez por instinto, talvez porque ainda acha que está no controle da narrativa. Eu tentei 214 vezes. Aqui estão. Ela para. Olha a folha. Vira. Nada atrás. O silêncio muda de temperatura. Ela puxa a primeira parte da pasta. E começa a ler. O rosto dela vai mudando devagar. Não é uma reação imediata, é como ver a cor sair de um ambiente quando a luz muda. Página após página. Mensagem após mensagem. Print após print. O polegar dela começa a tremer. Cara, o que é isso? Ela pergunta. Judith não responde. Cara puxa a pasta para perto dela. Abre a segunda aba. A dela. A primeira página tem o nome dela no topo. Um print de mensagem antiga. 8 meses atrás. Oi, como você está? Faz tempo que a gente não conversa direito. Destacado em rosa. Anotação na margem, minha letra, sem resposta. Ela vira a página. Outra mensagem. Outro destaque. Outro sem resposta. Página após página. 94 mensagens. O nome dela em todas. A sala inteira fica em silêncio absoluto. Gerald Bellamy pega a terceira aba. A do Drill. 33 mensagens. Todas visualizadas. Nenhuma resposta. Ele lê uma, depois olha para o filho. Drill não sustenta o olhar. A senhora Patterson é a primeira a falar, ela conhece aquela família há 20 anos. Ela levou uma comida no dia em que o pai morreu, diz a senhora Patterson, olhando direto para Judith. Eu vi ela cuidando do quintal da sua casa todo sábado por anos. Ela respira fundo. Judith, ela te mandou 87 mensagens. A boca da minha mãe abre, mas não sai som nenhum. E você não respondeu nenhuma vez. A mão de Judith aperta a borda da mesa. Essas mensagens não significam nada. Ela sempre manda esse tipo de coisa. 87 mensagens não quer dizer. Ela mandou sim, interrompe a senhora Patterson, num tom calmo demais, quase frio. E você ignorou todas. Silêncio. E o pior tipo de silêncio, aquele que pesa mais do que grito. Linda Bellamy folheia a parte do Drill. Ela levanta os olhos devagar pro filho. Drill está encarando o chão como se ele pudesse engolir ele inteiro. Você viu isso? Ela pergunta. Você leu e não respondeu? Linda, isso é encrencara começa. 33 mensagens, Linda corta. Meu filho recebeu 33 mensagens de alguém da família, e ficou em silêncio. Ela respira. Isso não é um entre vocês. Isso é escolha. O pastor David encosta na mão da Ellen. Os dois levantam ao mesmo tempo. Acho melhor a gente ir, ele diz com calma. Obrigada pela festa. Eles deixam os pratos na bancada e saem. Um por um, os amigos da Cara fazem o mesmo. Pegam a bolsa, evitam contato visual, vão embora sem pressa, não fugindo, só saindo de algo que não querem mais presenciar. O rosto da Cara está vermelho. É isso que ela faz, ela diz alto para a sala. Ela manipula tudo. Ela planejou isso. Mas ninguém responde. Ninguém mais está ouvindo. A pasta continua aberta no centro da mesa. Páginas espalhadas, datas, marcações, capturas, 214 mensagens organizadas com uma precisão quase clínica. Não existe mais versão dessa história onde eu sou o problema. Não daquela forma. Os convidados se foram. Oliver dorme no sofá, ainda com bolo no rosto. Lily e Mason continuam lá fora, sem entender nada do que está acontecendo dentro da casa. Agora restam só os adultos. Judith.
Cara. Drill. Geraldi. Linda. Ninguém senta. A pasta aberta parece uma ferida exposta no meio da mesa. Judite fala primeiro. Ela aponta pra Cara. Você é irmã dela. Mora 10 minutos. Como você não percebeu? Cara dá um passo pra frente. Eu? Sério isso? Você é a mãe dela. Você mora 12 minutos do apartamento dela e não percebeu nada em 19 meses. Eu tenho problemas de saúde, Cara. Não dá pra esperar. Que problemas? Silêncio. Pressão alta, Judite responde. E quem cuidava disso? Cara rebate. A Vila. Ela buscava seus remédios. Ela te levava em consulta. Ela fazia tudo. As palavras ficam suspensas no ar. Judite fecha a boca. Cara nunca falou assim com ela. Em 29 anos. Geraldi vira lentamente para o Drill. A voz dele é baixa, firme de alguém que passou a vida inteira construindo coisas com as próprias mãos. Filho, você viu aquelas mensagens? Drill engole seco. Ninguém aqui respondeu nada. Pai, não é assim. Não estou falando dos outros. Estou falando de você. Drill não responde. Ele continua parado perto da porta de vidro, os braços cruzados, menor do que parecia 5 minutos atrás. Linda balança a cabeça. Eu não criei você para ser o tipo de homem que vê alguém pedindo ajuda, e simplesmente vira o rosto. E eu também não vi você ligar para a Vila, mãe, diz o Drill, num tom baixo. A sala se parte ao meio com essa frase. Judite culpa a Cara. Cara culpa a Judite. Geraldi culpa o Drill. O Drill culpa todo mundo. Linda entra na discussão defendendo o filho. Judite levanta a voz pra Cara. Cara retruca com a mãe. Geraldi não poupa ninguém. E, em menos de um minuto, cada pessoa está apontando para outra como se aquilo explicasse tudo. As acusações giram em círculos. Ninguém fica muito tempo no mesmo alvo. E, no meio de todo esse caos, ninguém faz o mais simples, ninguém pega o telefone para me ligar. Portland, sábado à noite. Eu estou no sofá com a Naomi. A gente assiste um documentário sobre criaturas do fundo do mar, algo silencioso, azul, distante de Ohio como se fosse outro planeta. Meu celular vibra na mesa de centro. Código de Ohio. Depois de novo. E de novo. 3 vezes seguidas. Olho a tela. Mãe. Cara. Mãe. Cara. Mãe. A Naomi percebe. Tá tudo bem? Tá, é só família. Ela sente e não insiste. Esse é o jeito dela. Não pressiona, não invade. Só continua ali comigo, passando a pipoca como se eu ainda estivesse inteira. Eu viro o celular com a tela para baixo. Na TV, uma lula pulsa devagar na escuridão do oceano. Mais tarde, quando a Naomi vai embora, eu olho de novo. 2 mensagens de voz. Judite. Vila, como você teve coragem de mandar aquilo para minha casa, na frente de todo mundo? Você me humilhou dentro da minha própria casa. Todos viram. A senhora Patterson me olhou como se eu fosse. Como você pôde fazer isso no aniversário do Oliver? Ainda nada de você está bem? Ainda nada de estou preocupada com você. Só, como você ousa? Cara. Eu não acredito no que você fez. Os pais do Drill mal falam com a gente agora. O pai dele nem olhou para ele a noite inteira. Você está feliz? Era isso que você queria? Eu largo o celular na mesa. Fico olhando pro teto. Eu estou feliz? Não. Não é isso. Não é vitória. Não é comemoração. Eu não fiz aquilo para ganhar nada. Eu fiz porque passei 5 meses tentando falar e ninguém escutou. Porque minha mãe me expôs na frente de uma sala inteira como se eu fosse uma ingrata, e a única resposta possível foi mostrar o que realmente aconteceu. Na manhã seguinte, conto isso para Naomi tomando café. Eu mandei uma coisa para eles, a verdade, basicamente.
Eles estão bravos com você? Estão bravos, mas mais entre eles do que comigo. Eu só entendo o que aconteceu depois pela Meg. Ela me liga como se estivesse narrando um jogo que ninguém sabe como parar de assistir. Cara criou um grupo, ela diz. Só família. Judite, Cara e Drill. E ela começa a ler as mensagens. Cara, a gente precisa decidir o que vai falar pros outros. Judite, diz que a Vila não está bem. Cara, ela não tá doente, mãe. Ela tá com raiva. Judite, ela não tem direito de estar com raiva. Eu fiz tudo por essa menina. Drill, na verdade, ela tem esse direito. Cara, você tá do lado de quem? Drill, não existe lado. Cara, tem 214 mensagens. Cara, agora você virou juiz moral? Drill, eu não respondi nenhuma. Eu sei disso. Judite, chega. Eu resolvo isso. Cara, você sempre resolve tudo. Silêncio. E então, a última linha. Vila sempre resolvia. Esse é o problema inteiro. Depois disso, o grupo morre. E nada se resolve. Ninguém sugere ligar para mim. Ninguém fala em terapia, reunião de família, ou sequer um simples e se a gente pedisse desculpas. Eles não discutem o que fizeram. Discutem aparência. Quem vai ficar pior na história? Controle de danos. Não sobre mim sobre eles. Até que o Drill faz algo fora do padrão. Ele pega meu número com a Meg e me manda uma mensagem privada. Vila, me desculpa. Eu devia ter respondido suas mensagens. Não tenho justificativa. Só quero que você saiba que agora eu entendo. Eu leio sentada na cama. A chuva bate na janela de Portland. É a primeira mensagem da minha família em 19 meses que não tenta justificar nada. Não tem a mas sua mãe disse, não tem a cara falou, não tem nada depois do desculpa. Só isso, responsabilidade. Eu vejo. Eu entendo. Eu não respondo na hora. Mas também não apago. Deixo ali. Algumas coisas precisam de tempo antes de você saber o que fazer com elas. Eu quero fazer uma pausa aqui. Se você está assistindo isso e é a pessoa da sua família que organiza feriado, lembra de tudo, resolve tudo, dirige tudo, e já se perguntou se alguém perceberia se você simplesmente parasse, eu vejo você. Essa história ainda não acabou. Ainda falta o que aconteceu quando o resto da cidade descobriu. Se inscreve para não perder o final. Agora, de volta ao Ohio. Em cidades pequenas, as coisas não se espalham por anúncios. Se espalham por travessas de comida deixadas na porta, estacionamentos de igreja, e conversas baixas de mulheres que dizem acho que não devia falar isso, mas... A senhora Patterson conta para a irmã dela, que participa do mesmo estudo bíblico que Ellen, a esposa do pastor. Ellen leva isso para o grupo com cuidado, quase como quem tem medo de tocar na verdade diretamente. No domingo seguinte, todas as mulheres da igreja da minha mãe já ouviram alguma versão da história. E a versão que fica não é a Vila abandonou a família. A versão que fica é, a filha dela mandou mais de 200 mensagens, e ninguém respondeu. Ela foi embora e ninguém percebeu por quase 2 anos. E essa versão fica porque, no fundo, é a única que bate com os fatos. Minha mãe sente isso antes mesmo de alguém falar na cara dela. As conversas param quando ela entra em algum lugar. A senhora Patterson acena de longe, mas não se aproxima. A coordenadora do Ministério Feminino liga dizendo que estão reorganizando a liderança e que o papel dela vai ficar em pausa. Ninguém a confronta diretamente. Nem precisa. O silêncio já faz isso. Em desespero, minha mãe liga para Meg. Meg, você precisa me ajudar. Fala com a Vila. Faz ela me ligar. Do outro lado da linha, a voz da Meg vem fria. Eu te avisei há 10 anos, Judite. Você trata seus filhos como se fossem funcionários seus. Eu te falei isso e você parou de falar comigo por 3 anos. Ela respira. Eu não vou entrar no meio de algo que eu já tentei te impedir de fazer. Minha mãe insiste. Mas todo mundo está vendo o que estão fazendo comigo.
E a Meg responde, simples. Não. Estão vendo o que você fez. Isso não é problema meu para resolver. Judith desliga. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ela fica sentada sozinha dentro da própria casa. Sem visita. Sem ligação. Sem barulho de telefone. Só silêncio. E, pela primeira vez, ela entende como esse silêncio soa. 3 semanas depois da festa, numa terça-noite, meu celular toca. Drill. Deixo tocar 2 vezes. Depois atendo. Nenhum dos dois fala por alguns segundos. Eu só escuto a respiração dele. E espero. Ele que ligou. Eu não estou ligando porque a cara mandou, ele diz por fim. Ela nem sabe que eu tô fazendo isso. Tá. Meu pai me mostrou aquelas mensagens na festa. Na verdade, eu já tinha visto as suas mensagens para mim antes, mas ver tudo junto, todas aquelas, em ordem, com data, eu não consegui dormir por 3 dias. Eu não interrompo. Aprendi que o silêncio, às vezes, é onde a verdade aparece. Você me mandou mensagem perguntando do projeto, ele continua. Você perguntou de Detroit. Me desejou feliz Dia dos Pais, e eu simplesmente não respondi. Ele respira. Eu vi tudo, Vila. Eu li cada uma. E não fiz nada. Silêncio. Eu não tenho desculpa para isso. Obrigada por falar isso, Drill. Os meninos sentem sua falta. A Lily desenhou você semana passada. É uma casa com flores roxas. Meu peito aperta. Eu também sinto falta deles. Pausa. Mas eu não vou voltar para consertar o que não é meu para consertar. Eu sei. Mais silêncio. Então, o que você precisa da gente? Eu penso um segundo. Que vocês parem de me tratar como se eu fosse funcionária de vocês. Se algum dia isso virar uma relação de verdade, vai ser porque a gente escolheu. Não porque alguém precisa de babá no sábado. Justo. E eu preciso que você repasse isso exatamente como eu falei. Não a versão da cara. A minha. Eu vou. Antes de desligar, ele ainda diz uma coisa. A cara e sua mãe não estão se falando agora. Isso é entre elas, eu respondo. E desligo. Não vou mais entrar no papel de mediadora. Esse trabalho acabou. Uma semana depois, meu celular toca de novo. Minha mãe. Eu não atendo. Mas dessa vez, ela deixa um recado. Vila. Pausa. Dá para ouvir ela respirando. Eu li tudo ontem à noite. Todas as mensagens. Sentei na mesa da cozinha e fui uma por uma. A voz dela está diferente. Menos firme. Menos afiada. Só cansada. Eu não tinha noção de que eram tantas. Eu sabia que você mandava mensagens, mas achei que eram só coisas do dia a dia, logística, eu não entendi que você estava tentando falar comigo. De verdade. Outra pausa. Tem uma de 14 de abril do ano passado, você escreveu, mãe, fiz seu rosbife. Queria que você estivesse aqui para provar. Ela engole seco. E eu vi isso agora na pasta. Eu nunca respondi aquilo. Você fez minha receita, quis dividir isso comigo, e eu não disse nada. Silêncio. 10 segundos. 15. Eu fico esperando ela voltar ao modo normal. A acusação. A defesa. Qualquer coisa. Mas não vem. Eu não vou dizer que eu estava errada, porque eu nem sei mais como dizer isso. Ela respira de novo. Mas eu vi, Vila. Eu assisto tudo 2 vezes, 3 vezes. Procuro a atuação de sempre a Judith que transforma qualquer conversa em um discurso sobre o próprio sofrimento. Mas dessa vez não tem isso. Dessa vez, o que eu ouço é só uma mulher de 61 anos sentada sozinha numa mesa, encarando 200 páginas de provas de que a filha dela tentou, e ela não viu. Eu não retorno a ligação. Ainda não. Mas abro meu diário e escrevo uma frase simples, a primeira mensagem que parece de uma pessoa, e não de uma carcereira emocional. Cara me liga numa quinta-feira.
O Drew passou meu número para ela. Eu atendo porque quero ver qual versão dela vai aparecer. Eu não entendo por que você fez isso, ela começa. Isso o quê? Tudo. O pacote. Passar vergonha na minha mãe na frente de todo mundo. Eu deixo um segundo de silêncio. Cara, eu te mandei 94 mensagens em 5 meses. Quer que eu lixe algumas? Eu tava ocupada. Tenho 3 filhos. 12 de setembro, eu te perguntei se você queria levar as crianças para colher maçã. 3 de outubro, perguntei do ouvido inflamado do Mason. 20 de novembro, se precisava de ajuda no feriado. Silêncio. Ela respira mais rápido. 24 de dezembro, eu te mandei foto de um presente que embrulhei pro Oliver. Você viu? Não respondeu. 15 de janeiro. Para, ela corta. Eu entendi. Entendeu mesmo? Porque eu não tenho certeza. Eu continuo. Eu mandei 94 mensagens. Nenhuma delas te pediu nada. Não era babá, não era favor, não era logística. Era só tentar falar com minha irmã. O ritmo da respiração dela muda. Não é raiva. É encurralamento. Eu sei que você tem 3 filhos, eu digo. Eu sei que você está cansada. Eu vivi isso por 7 anos, cara. Eu buscava a Lily na terça e na quinta. Eu ficava com os 3 no sábado. Eu organizava aniversários. Eu segurava o Oliver quando ele tinha cólica para você dormir. Eu sei exatamente o que é difícil, porque eu fazia isso junto com você. Agora ela está chorando. Dá para ouvir. Não é choro dramático. É aquele choro baixo, involuntário, que aparece quando não dá mais para discutir com a realidade. Eu amo seus filhos, eu digo. Mas eu não sou mais seu plano reserva. Se você quer uma relação comigo, começa me vendo como pessoa. Não como serviço. Ela respira entre soluços. A mãe disse que isso tudo é culpa sua, ela fala. Eu fico em silêncio por um instante. E você? O que você acha? Ela não responde. Só fica o silêncio. E então ela desliga. Naquela noite, eu sento na mesa da cozinha com uma xícara de chá. A chuva bate constante na janela. O apartamento está quente. Seguro. Abro o notebook. E escrevo um e-mail. Para Judith Meyers, Cara Bellamy, Drew Bellamy. Assunto: onde eu estou. Escrevo como quem escreve um relatório de trabalho. Sem emoção sobrando nas bordas. Estruturado. Direto. 5 pontos. Eu estou segura. Eu estou bem. Moro em Portland, Oregon. Eu saí porque ninguém nessa família me via como pessoa. Eu era função. Babá. Motorista. Planejadora. Mediadora. Quando a função parou de ser útil, ninguém percebeu que a pessoa tinha sumido. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Eu estou aberta a reconstruir relações, mas não as antigas, não nos mesmos termos. Minhas condições são simples, nada de chantagem emocional, nada de mensagens sobre o que eu andevo, nada de usar crianças como argumento, nada de posts indiretos sobre mim. Se isso acontecer de novo, o contato será suspenso por tempo indeterminado. Eu amo vocês. Foi por isso que eu tentei 214 vezes antes de sair. Mas amor sem respeito não é amor. É trabalho. E eu pedi demissão. Eu leio uma vez. Não suavizo nada. Não acrescento e espero que entendam a nem a desculpa se isso machuca. Passei 33 anos ajustando cada palavra para deixar todo mundo confortável. Esse e-mail não é para eles. É para mim. Envio. Fecho o notebook. Coloco o casaco. Saio para caminhar na chuva. 2 horas depois, a Meg me liga para contar o que aconteceu. Judith leu o e-mail e encaminhou para Cara com uma única frase: quem ela pensa que é? Cara leu. E, pela primeira vez na vida, não respondeu a Judith. Não tomou o lado da mãe. Não repassou adiante.
Ela só desligou o celular e ficou no escuro. Minha mãe costumava sentar no primeiro banco da igreja Grace Lutera. Liderava o grupo de oração de quinta-feira. Organizava o jantar comunitário todo ano. Era Judith Meyers, a mulher que mantinha a família unida depois da morte do marido. Agora ela senta no último banco. Não porque alguém mandou, mas porque ela sente o ar mudar quando entra. A coordenadora do Ministério Feminino, Bárbara, liga dizendo que estão reorganizando a liderança e que o papel da Judith está em revisão. Ela não menciona o pacote. Não precisa. O julgamento já está no ar, silencioso, espalhado em cada conversa. A senhora Patterson, 20 anos de amizade, incontáveis cafés na cerca do quintal, agora acena de longe. Sem se aproximar. Sem convite. Sem conversa. Mas o mais difícil para Judith não é a igreja. Não são os vizinhos. São as coisas pequenas. Sem mim, ela precisa dirigir sozinha até o consultório do Dr. Fan para monitorar a pressão. Precisa lembrar qual farmácia tem a receita dela. Precisa marcar consulta, organizar calendário, cozinhar. Ela liga para Cara. Você pode me levar ao médico terça? Eu tenho 3 crianças, mãe. Não posso simplesmente largar tudo. A frase bate como um tapa. Porque Cara acabou de dizer para a mãe exatamente o que ninguém nunca disse para mim. Eu não posso. Estou ocupada. Se vira. Mais tarde, de madrugada, Judith liga para Meg de novo. Todo mundo tá me olhando como se eu fosse um monstro. Pausa. Eles não estão te olhando como um monstro, Judith, diz Meg. Eles só estão te olhando, pela primeira vez. Judith desliga. Fica sozinha na sala. A TV desligada. A casa em silêncio. Ninguém vem. Bem-vinda ao meu mundo, mãe. E a caixa não só abriu, ela rachou a vida dela inteira. Isso também racha a Cara de um jeito que ela não viu chegando. O Drew começa a falar coisas em voz alta. Coisas que ele engoliu por anos. Uma noite, depois que as crianças dormem, ele fica sentado no balcão da cozinha e solta. Você usou a sua irmã, Cara. A gente 2 usou. Não começa. Não tô começando. Tô te dizendo que meu pai não me liga há 2 semanas por causa daquelas mensagens. Ele me olha como se eu fosse outra pessoa. O maxilar da Cara endurece. Agora a culpa é minha porque o seu pai ficou chateado? É nossa culpa. Da vila ter ido embora. Nossa. Cara levanta na hora. Não responde. Ela não discute, ela foge. Esse é o reflexo dela, sair da sala antes que a verdade alcance. Mas a verdade já estava lá. Desde o dia em que a pasta foi aberta. Na semana seguinte, no grupo de mães dela, uma das mulheres, a Jéssica, aquela que sempre levava o vinho bom, comenta, como quem não quer nada, na mesa de lanches. É verdade que sua irmã mandou 200 mensagens e ninguém respondeu? Cara congela. É complicado, ela diz. Jéssica nem pisca. 200 mensagens não são complicadas, Cara. Isso é alguém tentando desesperadamente ser visto. Silêncio. Ninguém defende. Ninguém ataca. Só silêncio. Cara sai mais cedo. Em casa, pela primeira vez em 7 anos, ela segura tudo sozinha. Lanche das crianças. Escola. Futebol. Dentista. Mercado. Crise na hora de dormir. Tudo. Todo dia. Sozinha. Uma quarta-feira, 23 horas, casa finalmente em silêncio, ela senta no chão da cozinha com o celular. Rola a tela até um texto meu de outubro passado. Oi, só passando para saber de você. Você parecia cansada da última vez que te vi. Ela fica olhando aquilo por muito tempo. O polegar parado sobre a tela. E, pela primeira vez, alguma coisa nela entende. Um mês depois da festa de aniversário do Oliver, a situação da família é essa. Judith e Cara não se falam. A Judith insiste que a Cara devia ter mantido contato, você é a irmã mais nova. Era sua obrigação se aproximar.
A Kara rebate que mãe é mãe e responsabilidade começa no topo. E elas giram nisso. Sem sair do lugar. O Drill e o Gerald ficam em silêncio. O Gerald vê aquelas 33 mensagens com a check azul toda vez que olha pro filho. O Drill vê um pai que também nunca me ligou e, de repente, não tem mais direito de apontar nada. Os dois não dizem nada. Então, não dizem nada mesmo. Kara e Drill ficam tensos. O Drill quer me pedir desculpa oficialmente. A Kara chama isso de traição. Você tá escolhendo ela ao invés da sua esposa. Eu tô escolhendo honestidade. É a mesma coisa. Eles dormem na mesma cama, mas só conversam sobre logística. Quem busca as crianças? Conta de luz. Consulta do Oliver. A casa continua funcionando. Mas a conexão foi embora. E o mais irônico de tudo é isso. A caixa não trouxe nenhuma informação nova. Nada ali era novidade. Cada mensagem já tinha sido enviada. Já tinha sido vista. Já tinha sido ignorada. Eu não criei nada. Só imprimi o que já existia e coloquei em cima de uma mesa onde ninguém mais conseguiu desviar o olhar. A família não quebrou por minha causa. Quebrou por causa do que eles fizeram quando achavam que ninguém estava vendo. O pacote só acendeu a luz. A Meg me liga num domingo. Eles estão um caos, ela diz. Eu sei. E você, como tá com tudo isso? Eu penso um pouco antes de responder. Não estou feliz. Não estou triste. Não me sinto vitoriosa, nem vingada, nem nada parecido com justiça. Eu me sinto como alguém que, finalmente, parou de carregar um piano morro acima sozinha. Isso soa bem preciso, ela diz. Numa noite de domingo em abril, eu abro o Google Agenda. A chuva de Portland bate leve no vidro. O chá está quente. O apartamento tem cheiro de vela de eucalipto que a Naomi me deu de aniversário. Eu rolo o mês. Verde, caminhadas de sábado com a Naomi. Roxo, aula de cerâmica nas quartas. Minhas tigelas já não desabam mais. Laranja, jantar mensal com o grupo de amigos. Dessa vez na casa do Marco. Eu levo pão de alho. Vermelho, noites reservadas para mim. Leitura, tentativa de receitas, banhos longos. Um item só diz: tentar fazer massa do zero. Cada cor ali é minha. Meu nome. Minhas escolhas. Minha vida. No trabalho, numa segunda de manhã, a ele me chama para a sala dela. Senta aí. Eu sento. Ela desliza um papel na minha direção. Carta de promoção. Senior Project Manager. Aumento de 12%. Você é a pessoa mais confiável dessa equipe, ela diz. Não sei de onde você aprendeu isso, mas fico feliz que esteja aqui. Eu assino. Não conto para ela que aprendi isso gerenciando uma família que nunca percebia o que eu fazia. Algumas habilidades nascem em lugares que a gente não quer revisitar. Naquela noite, faço uma chamada de vídeo com a Meg. Ela está na cozinha dela na Pensilvânia, óculos de leitura no rosto, taça de vinho na mão. Como é que tá aí desse lado? Ela pergunta, como se agora eu finalmente tivesse uma vida minha. Ela sorri. Bom. Era tudo que eu queria para você. Antes de dormir, eu olho meu e-mail. O Drill me mandou 3 mensagens nas últimas semanas. Todas curtas. Respeitosas. Sem cobrança. Uma foto da Lily numa peça da escola. Um vídeo do Oliver rindo no balanço. Uma linha, o Mason perdeu o primeiro dente. Achei que você ia querer saber. Sem pedido. Sem culpa. Só informação. Eu respondo pela primeira vez. Obrigada. Eles estão crescendo muito rápido. Não é uma porta escancarada. É uma janela aberta 1 centímetro. E, por enquanto, isso basta. 6 meses depois do pacote. Setembro, Portland. A chuva voltou. Eu não me importo mais. Fiz as pazes com a chuva do mesmo jeito que fiz com muitas coisas. Aqui é onde cada um está agora.
Judite começou terapia. Não porque quis, mas porque o pastor David sugeriu com calma e ela ainda respeita a voz dele o suficiente para ouvir. Me mandou um e-mail. Sem cobrança, sem drama. Estou trabalhando em mim. É tudo que posso dizer agora. Li 2 vezes. Não respondi. Ainda não estou pronta. Mas salvei. Cara, não falamos desde a ligação em que ela desligou. Mas eu sei algumas coisas pelo Drill. Ela contratou uma babá. Ela agora realmente paga alguém para cuidar das crianças 2 vezes por semana. Ela mesma vai ao mercado. Organiza a própria agenda. O Drill diz que isso foi a coisa mais difícil que a cara já fez. E eu acredito nele. Porque é mesmo difícil descobrir, aos 29, tudo aquilo que você deveria ter aprendido desde o começo. O Drill virou uma espécie de ponte silenciosa. Ele me manda fotos das crianças a cada 1 ou 2 semanas. Sem pressão. Sem quando você volta. Só momentos soltos. A Lily com um trabalho de arte. O Mason aprendendo a andar de bicicleta. O Oliver fantasiado no Halloween. A Judite e a Cara voltaram a se falar, mas de um jeito quebrado. Elas se cruzam na saída da pré-escola do Oliver. Conversas curtas, travadas, sem naturalidade. O jeito fácil acabou. Aquele em que a Judite comandava, a Cara obedecia e eu segurava tudo no meio. Sem esse meio, elas não sabem mais conversar. Quanto a mim, eu não voltei para Ohio. Não tenho plano de voltar. Mas também não fechei essa porta. Só tirei a chave do gancho e coloquei numa gaveta. Se o momento certo vier, eu vou saber. Algumas coisas se curam. Outras não. E eu estou aprendendo a conviver com as duas. Uma quinta-feira à noite, em outubro. Eu estou na cozinha do meu apartamento em Portland. O cheiro toma conta do lugar. Carne assada. Receita da minha mãe. Aquela que ela aprendeu com a minha avó, escrita à mão no cartão de receita, com uma mancha de café no canto. Eu tirei foto desse cartão anos atrás. Guardei no celular. Cenoura, cebola, tomilho, um pouco de vinho tinto. Cozimento lento, 4 horas. A Naomi chega para jantar. Para na porta assim que entra. Meu Deus, isso está com um cheiro incrível. Onde você aprendeu isso? Minha mãe, eu respondo, simples. Sem ironia. Sem defesa. Ela te ensinou bem. Ela não sabe que eu ainda faço essa receita. A Naomi não insiste em nada. Só abre o vinho que trouxe e arruma a mesa. 2 lugares. 2 copos. 2 guardanapos de tecido que ela encontrou num brechó. A gente senta. Isso é a melhor coisa que eu já comi, ela diz. E ela fala sério. Depois do jantar, eu lavo a louça. Fico ali na pia, mãos na água morna, e por um segundo eu tenho 14 anos de novo. A mesma posição. O mesmo movimento. Mas tudo o resto é diferente. A casa é minha. A comida foi escolha minha. E quando eu viro, tem alguém sentado na mesa dizendo obrigado. 2 palavras que eu esperei 17 anos para ouvir. Mais tarde, já na cama, eu pego o celular. Digito uma mensagem para minha mãe. Fiz seu podcast hoje. Ficou bom. Eu encaro. 10 segundos. 15. O polegar parado. E envio. 3 minutos depois, a resposta chega. Fico feliz, querida. 2 palavras. Sem culpa. Sem sermão. Sem quando você volta para casa. Só um calor pequeno. Imperfeito. Humano. Talvez seja assim que começa. Talvez seja assim que fica. De qualquer forma, hoje eu estou em paz. Eu não saí da minha família para puni-los. Eu saí porque precisava descobrir se eu existia fora do que eu fazia por eles. Eu precisava saber. Será que alguém perceberia se eu simplesmente parasse de aparecer? Será que alguém ligaria? Será que alguém viria atrás?
A resposta levou 19 meses para aparecer. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem de aniversário. Nenhuma batida na porta a 12 minutos de distância. Essa foi a resposta. E sim, doeu. Eu não vou fingir que não. Mas foi uma resposta clara. E eu prefiro uma verdade clara que machuca do que uma ilusão confortável que te prende. O pacote não foi vingança. Eu não escrevi uma palavra de raiva. Não coloquei comentário nenhum. Não escreviam olha o que vocês fizeram comigo. Eu só imprimi o que já existia, 214 mensagens que eles já tinham recebido, e devolvi isso para eles. Um espelho. Só isso. E quando eles olharam, não viram um vilão. Eles viram a si mesmos. Se você é a pessoa da sua família que segura tudo que organiza feriados, lembra aniversários, leva nos compromissos, apazigua brigas, atende o telefone toda vez que ele toca, eu preciso que você entenda uma coisa. Seu valor não tem nada a ver com o quanto você é útil. Você não é uma função. Você não é um serviço. Você é uma pessoa. E se as pessoas ao seu redor não conseguem ver essa diferença, isso não é um problema que você precisa resolver. Coloque limites. Mesmo que te chamem de egoísta. Principalmente quando te chamarem de egoísta. Porque quem te chama de egoísta por você ter necessidade geralmente é quem mais se beneficiou do fato de você não ter nenhuma. Eu sou Willa Meyers. Tenho 33 anos. Moro em Portland, Oregon. E pela primeira vez na minha vida, se eu sumisse, alguém perceberia. Essa é a minha história. Se isso tocou você de algum jeito, comenta aqui embaixo. Me conta, você é a Willa da sua família? Ou essa história te fez perceber que talvez exista uma Willa que você nunca viu? De qualquer forma, eu quero ouvir você. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e dá uma olhada na descrição para mais histórias como essa. E lembra disso, silêncio não é sempre estar bem. Às vezes, é só não ter sido perguntado. Obrigada por ouvir.